Salve, galera, beleza? Aqui quem fala é o David novamente. E galera, estamos aqui mais uma vez, ok? Mais um vídeo aqui do canal justamente para uma aula, ok? Eu organizei essa aula aqui, né, com muito cuidado, com muito carinho aqui, justamente para que eu possa auxiliar as pessoas a compreenderem melhor o que é a abordagem das virtudes teóricas comparadas do Graham Hoppe que eu falo tanto nas lives, né? Eu acho que é interessante as pessoas compreenderem como que funciona essa abordagem, né? Quais que são as noções por trás do das ideias do Hoppe, né? Ao articular esse tipo de abordagem e, no caso, qual que é a motivação principal que fez com que ele articulasse esse tipo de abordagem, beleza? Então nós vamos iniciar aqui a nossa aula justamente sobre a abordagem das virtudes teóricas comparadas do Graham, ok? Antes de qualquer coisa, eu gostaria que vocês, se vocês querem ajudar o canal, que vocês, por favor, deem o like, né? Compartilhem aí para os quatro cantos aí da internet, ok? E bora lá, beleza? Graham Hoppe. Introdução à abordagem das virtudes teóricas comparadas em favor do naturalismo e do ateísmo. Ok? Então vamos lá. Galera, esse daqui é justamente a visão geral, ok? Nós vamos abordar hoje essa questão das virtudes teóricas comparadas através desse tipo de abordagem aqui, ok? Através dessa visão geral aqui que nós vamos expor, ok? Essa daqui é a visão geral dos conteúdos que nós iremos expor, que nós iremos trabalhar hoje nessa aula, ok? Então, basicamente, a gente vai começar com a questão das proposições, né? O que são essas proposições, né? Essas coisas que a gente fala tanto na filosofia, e quais seriam as proposições que nós vamos abordar aqui hoje, ok? Essas proposições principais no âmbito da filosofia da religião, né? São tão discutidas aí no âmbito acadêmico, né? O que são as visões de mundo, né? Nós vamos também abordar essa questão das visões de mundo. O que são as cosmovisões, as visões de mundo que a gente fala tanto, né? A gente fala tanto sobre, você tem uma visão de mundo tal, né? Eu tenho uma visão de mundo tal, né? Mas o que isso é, né? O que são as visões de mundo, né? E aqui a gente vai abordar os dois tipos de visão de mundo principais aqui no âmbito da discussão filosófica acadêmica aí mais relevante, que é a naturalística e a teística, né? Que daí abarca vários tipos de outras subvisões, né? Que são abarcadas por essas duas grandes cosmovisões, né? Que no caso é a naturalística e a teística, né? Uh, as teorias, né? O que são as teorias e no caso o que nós deveríamos fazer, né, no âmbito ali de decisão de qual que é a teoria melhor e qual que é a teoria pior, né? Como que nós, tendo duas teorias que explicam as mesmas de coisas, como nós podemos desempatar isso? E com isso nós vamos falar sobre também a questão das virtudes, né? Como o Hoppe bem coloca, né? Afinal, a abordagem das virtudes teóricas, né? Nós vamos falar também sobre a questão dos argumentos. O que são os argumentos, né? Qual que é o papel principal dos argumentos? Será que o papel principal dos argumentos é fazer a outra pessoa mudar de opinião? É justamente avançar o argumento e ilustrar para ela que a visão dela tá totalmente errada, que não sei o quê. Será que é isso? Será que é isso, né? Isso que nós vamos ver. Qual que é o papel dos argumentos na discussão, né? O papel principal deles, né? Nós vamos falar sobre a questão das consequências indesejadas, né, nos argumentos, ok? Nos raciocínios ali envolvendo as cosmovisões, etc. Consequências indesejadas que não são percebidas pelos indivíduos antes de serem, enfim, serem expostos a uma argumentação que ilustra essas consequências lógicas indesejadas. Né? Nós vamos falar sobre a questão da prioridade, né? No caso, qual que é a prioridade ali no âmbito da discussão, como é que se dá essa questão da prioridade, né? Nós vamos falar também sobre a questão do estado da arte, ou situação atual da discussão no âmbito, principalmente acadêmico, filosófico, né, acerca da existência ou não de Deus, né? E nós vamos falar sobre a questão dos argumentos mal sucedidos, ok? Que é justamente esse o ponto, né? Que nós vamos abordar aqui, que também é bem relevante, ok? Então aqui tem um memezinho, né, do Homer Simpson, mas Merge, e se nós estivermos na religião errada? Toda vez que nós vamos para a igreja, nós estaríamos apenas fazendo Deus ficar mais irritado e irritado. É uma brincadeirinha aí, mas vamos para o próximo slide. Vamos lá, proposições, né? O que são as proposições? Proposições, galera, são nada mais, nada menos do que alegações, ok? E as alegações, elas podem ser portadoras de um determinado valor verdade, ok? A partir do momento que elas são ali propositivas, né, propriamente. Então, na medida em que uma sentença linguística, né, um conjunto de palavras, né, ela pode exprimir, né, uma frase que possui um sentido completo, ela é uma sentença linguística. E na medida em que ela pode ser passível de ser considerada verdadeira ou falsa, ela é uma proposição.
Okay? Basicamente é uma caracterização de proposição aqui mais didática, mais fácil de entender. Né? Que é basicamente o seguinte, né? Se eu alego alguma coisa, na medida que esse algo visa ilustrar que o mundo é de uma certa forma, e na medida que o mundo corresponde, né, a forma como o mundo é, corresponde com a forma como eu alego que o mundo é, nós podemos dizer que essa proposição ela é verdadeira, ok? É verdadeira. Essa é uma noção de verdade de correspondência aqui, que é mais fácil de se utilizar aqui para se referir sobre essa questão, ok? Para poder explicar essa questão das proposições, ok? Basicamente é o seguinte, a proposição é uma alegação, né, acerca do mundo, e na medida que ela corresponde com o mundo, né, tal como o mundo é, ou o mundo corresponde a essa alegação, tal como ela tenta alegar que o mundo é, a gente pode considerá-la verdadeira, ok? É basicamente isso. Né? Caso contrário, ela é falsa, se ela não corresponde com o que o mundo de fato é. Então, isso é uma proposição, ok? De uma forma mais simplificada, assim, para tentar tornar mais compreensível para as pessoas que não saibam o que é uma proposição, ok? Tem outras caracterizações de proposição, mas essa é uma mais didática aqui para fins de aula aqui, né? Para fins de apresentação. Mas vamos lá. E qual que são as proposições que nós vamos avaliar aqui? Né? São basicamente duas, ok? Naturalismo, né? O naturalismo, na verdade, ele tem várias compreensões diferentes no âmbito acadêmico, ok? Ele é um termo um pouco ambíguo, né? E existem algumas definições, algumas caracterizações um pouco diferentes no âmbito acadêmico, ok? A gente vai falar sobre isso lá na frente, quando formos citar as referências, ok? Mas aqui, a caracterização que o Hoppe utiliza do naturalismo é uma caracterização um pouco mais ela é um pouco abrangente, mas ao mesmo tempo um pouco restritiva, né? Ela é abrangente no sentido que ele visa abrir margem para que, por exemplo, pessoas que endossam alguma forma de platonismo moral ou de platonismo matemático, né, alguma coisa assim, né, que endossam a existência de objetos abstratos, elas sejam abarcadas por essa caracterização, né? Sejam abarcadas por essa caracterização e, ao mesmo tempo, né, essa caracterização que ele fornece, ela seja restritivo o suficiente para eliminar, por exemplo, o panteísmo e o panenteísmo, né, que são dois modelos divinos aí específicos aí que o Hoppe tenta ilustrar como fora desse âmbito aqui no naturalismo, tal como ele caracteriza atualmente, ok? Então é basicamente o seguinte, né, o naturalismo contemporâneo, né, hoppiano, ele é caracterizado da seguinte maneira, ele tem três características principais, que é basicamente o seguinte, ó. Primeiro, não há nada além de entidades causais naturais com nada além de propriedades causais naturais, né? E aqui, o que são essas entidades causais naturais, essas propriedades causais naturais? São basicamente propriedades causais, né, ou pelo menos entidades causais que são abarcáveis ali, em princípio, pelos métodos, né, que podem ser investigadas através das ciências naturais, enfim, as ciências empíricas, né, e tudo mais, né? E outras ciências aí que vocês considerem no âmbito aí de investigação, né, de um projeto de investigação empírico aí naturalístico, né? Então é basicamente isso, né? São entidades que são ali abarcáveis, né? E que exercem um certo papel ali, né? No âmbito dessas ciências, né? Das ciências naturais, etc. Você pode dizer, isso parece meio circular. Em certo sentido, sim, só que é um círculo virtuoso e não vicioso. Né? Alguns círculos podem ser considerados virtuosos. Nesse caso aqui, para o nosso âmbito de investigação, né, creio que o naturalismo metodológico, né, ele já ilustra esse tipo de ponto, né, que a gente sempre procura por causas ali, né, no âmbito mais naturalístico, né, mais natural ali, antes de postular, né, ou de recorrer a qualquer outra explicação de cunho sobrenatural. Né? Então, acredito que isso seja meio que vindicado pelo próprio âmbito de investigação científica, tal como existe atualmente, ok? Então, o próprio projeto científico ali, né, de investigação científica, ele envolve natureza metodológica e parece se alinhar com essa questão da postulação de entidades que têm essas propriedades causais, né, naturais ou que sejam entidades causais naturais, né? Então, basicamente isso. O segundo ponto, né, a segunda característica desse naturalismo contemporâneo hoppiano é basicamente o seguinte, ó, entidades dotadas de mentalidade ou consciência ordinária individual são tardias e locais, ou seja, surgem posteriormente e localmente. Então é basicamente aquela coisa, né, que no caso, as entidades conscientes, né, elas, e que possuem mentalidade, né, possuem uma mente, etc., que são conscientes de si, etc., ou do ambiente, elas são posteriores e locais na medida em que elas surgem, né? Que essa consciência ou essa mente, ela surge em um âmbito posterior ali, talvez no âmbito de evolução biológica ali, que faz com que esses seres, né, que são dotados dessa consciência ordinária individual, eles
passem a existir, né? Essa consciência individual emerge ali, de certo modo, né? Então, é basicamente isso, né? Então, essa é uma das características do naturalismo contemporâneo hoppiano. Essa característica ainda assim abre margem para o panpsiquismo, né? Não precisa ser um fisicalismo estrito, acredito eu, na medida em que as propriedades, né, conscientes ali, elas não são bem conscientes, elas são protoconscientes, né? Então, acho que um protopanpsiquismo ou algo assim, né, ele seja abarcável, né? Abarcável aí por essa perspectiva, né? Não parece ser excludente. Então, pode não ser um fisicalista estrito e ainda assim endossar esse critério aqui e se considerar um naturalista hoppiano. Nesse sentido, acredito eu, né? Pelo menos. Não me parece ser algo inconsistente. Aí tem a terceira característica. Essa característica aqui é interessante porque o Hoppe adiciona ela justamente porque parece que existem aspectos relevantes, né, nas noções divinas, né, no âmbito ali religioso, né, do engajamento das pessoas que são religiosas, né, esse engajamento é justamente em virtude delas enxergarem certas características divinas que ilustram que estes seres ou esses objetos específicos, né, são objetos adequados de adoração, né, a essas entidades religiosas, etc, né. Então, por conta disso, o Hoppe também ilustra que o naturalismo, né, tal como ele defende, como ele articula nos escritos dele, etc., ele também eliminaria esse tipo de entidade, né? E por conta disso, né, ele ilustra, né, que esse critério aqui é um critério relevante para poder ilustrar essa eliminação de certas entidades que geralmente algumas pessoas insinuam ser naturais, né? Como, por exemplo, a questão de um modelo panenteístico de Deus, onde o mundo está em Deus, né? O mundo é o corpo de Deus, né? Esse tipo de noção parece não ser uma noção estritamente sobrenaturalista, mas também não parece ser naturalística nesse sentido aqui, né, que o Hoppe tenta avançar, porque no caso parece ainda ilustrar algumas características ali que são divinamente relevantes, né, divinamente significativas, né, que suscitam os fiéis, né, as pessoas que acreditam nesse tipo de concepção, a terem atitudes religiosas, né, de adoração, enfim, de outras atitudes religiosas em relação a essa entidade que eles acreditam que existe, né. Então, o Hoppe tenta ilustrar esse critério aqui para deixar mais clara essa distinção entre o naturalismo tal como ele defende e outras formas de teísmo que talvez fujam do âmbito tradicional, mas que ainda assim envolve uma entidade que tenha características divinas, propriamente. Então é basicamente isso, né? Então, esse terceiro critério aqui, nada é digno de adoração, e o de adoção de atitudes religiosas em relação a tal coisa, né? Que é o critério que o Hoppe usa para descartar ali o panenteísmo e o panteísmo, né? E aqui tem o teísmo, né? O teísmo seria definido justamente como uma oposição ao naturalismo. Né? Então, a proposição teísta é basicamente o seguinte, ó, de que existe pelo menos uma entidade causal, ou fundadora, e ou fundadora não natural, né, de alto escalão, com propriedades causais não naturais, que não é tanto tardia, nem local, ou seja, ela não tem mentalidade que surge posteriormente, localmente, nem nada, né, mas é digna de adoração, ou seja, ela, além de ter tudo isso, ela é digna de adoração. Então é basicamente esse o teísmo, né? E aí você pode ter várias formas de teísmo, né? Pode ter perspectivas monoteísticas, né? Que daí são os grandes modelos divinos na academia. Você pode ter isso, né? Nessa questão dos grandes modelos na academia. E você pode ter também modelos politeísticos, né? Como, por exemplo, do Stephen Dillon, né? Que é um filósofo aí que avança o caso em favor do politeísmo no âmbito acadêmico. Também está tentando avançar essa perspectiva dele no âmbito acadêmico também, né? Então, não importa. Se você admite que existe pelo menos uma entidade causal ou fundadora, né? Não natural, de alto escalão, você já é um teísta, né? Nessa perspectiva. Então, é basicamente isso. E aqui tem um memezinho, né? Um memezinho aqui do lado, que é interessante. Que tem um monte de gato, né? E aí eles estão com o pensamento, né? Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Todos os gatos estão com o pensamento de que eu sou Deus. Aí aqui no final, né, na chartzinha aqui, ó, a razão primária pela qual gatos jamais irão desenvolver um sistema de religião organizada, né? Porque no caso uma religião que envolve, por exemplo, esse panteísmo distributivo, né, que assume que tudo é Deus, né? Ela não tem elementos motivadores, né, religiosamente significativos que façam as pessoas se sentirem motivadas a se organizarem e montarem uma religião propriamente, né, organizada e coisa e tal. Então é basicamente isso, né? Uma piadinha aqui, uma brincadeirinha. Mas vamos lá. Visões de mundo, ou cosmovisões, né, que a gente pode chamar também. Basicamente, qualquer crença que você possua é parte de sua visão de mundo, ou seja, de sua cosmovisão. Ou seja, todos os conjuntos de crenças que você possui fazem parte daquilo que a gente pode chamar de cosmovisão. Okay? Então, se você acredita, por exemplo, se você acredita que existe uma entidade
que ela tem características divinas, né, na realidade, e que ela suscita, né, você a ter certas atitudes religiosas em relação a ela, então você tem uma visão de mundo teística, né? Uma visão de mundo teística ou sobrenaturalística, né, mais especificamente, né? E é basicamente isso, né? Agora, se você não tem uma crença nisso, né? Se você acredita que toda a realidade causal se esgota na realidade natural, ou se você acha que não tem uma entidade que tenha esse tipo de propriedade ou características divinas, né? Que sejam divinamente significativas, que te motivem a adotar certas atitudes em relação a ela, né? Na sua vida, ou coisa assim. Então você, de certo modo, é um naturalista. Um naturalista, ou pelo menos um ateísta, né? Um ateísta ali. Ok? Pelo menos um ateísta, né? Uma pessoa que rejeita esse tipo de divindade, esse tipo de coisa, né? Você pode ainda acreditar em coisas sobrenaturalísticas sendo um ateísta, mas ainda assim não me parece tão compatível, assim, não parece tão compatível assim, né? Não parece tão comum, assim, né? Não é que não é compatível, mas não é tão comum assim, né? A gente poderia citar, por exemplo, os budistas. Os budistas, acredito eu, que tem uma cosmovisão meio que ateística, né? De certo modo. E ainda assim não são naturalistas, né? Então, basicamente isso. Contudo, diferente de das suas crenças, sua visão de mundo é fechada dentro de um âmbito de consequências lógicas. Isto é, porque precisamos de uma história especial de algumas de suas crenças, se algumas de suas crenças forem absurdas. E o que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, que a sua cosmovisão, ela não é só suas crenças. Suas crenças são parte da sua cosmovisão. Okay? As suas crenças envolvem uma atitude proposicional, ou seja, uma atitude em relação a certas proposições. E essa atitude o quê? De afirmação. Seja com maior ou menor convicção. Né? Então, por exemplo, vamos mencionar lá a proposição naturalística, né, que eu mencionei, a naturalista que eu mencionei previamente, né, no outro slide. Se você acredita naquela proposição, né, naquela caracterização ali, então você, de certo modo, você compreende aquilo e você afirma aquilo, entendeu? Você compreende e você afirma, certo? E essa sua compreensão e afirmação dessa crença, né, ela é, de certo modo, né, ela é, de certo modo, o seu endosso da cosmovisão, né? Ela ilustra a sua atitude proposicional dessa proposição, ok? Essa atitude proposicional de afirmação, ok? Mas, seja com menor ou maior grau de convicção, né? Se você compreende, você concorda com essa proposição, né? Seja você tendo um grau maior ou menor de convicção, então você tem uma crença nessa proposição, e portanto isso faz parte da sua cosmovisão, né? De certo modo. Ok? Então é basicamente isso. E aí o que tem? Só que no caso, a sua cosmovisão não se esgota nisso. Ela envolve uma série de consequências lógicas abarcadas, né, incorridas em virtude das crenças que você possui. E às vezes essas crenças, né, essas consequências lógicas, muitas vezes não são percebidas, ok? Essas consequências lógicas não são percebidas. Então é necessário, às vezes, até que alguém ilustre para você essas consequências lógicas, né? E aí a gente vai entrar um pouco mais na frente sobre a questão dos argumentos. Então é basicamente isso, né? Então, isso envolve não só as suas crenças, mas as consequências lógicas desse conjunto de crenças que você possui. Esse dado conjunto de crenças que você tem. E isso é a sua cosmovisão, isso constitui a sua cosmovisão. Então vamos lá. Se a sua visão de mundo te compromete com o naturalismo, então você tem uma visão de mundo naturalística. Ou seja, se você compreende aquela proposição naturalista que eu expus previamente, né, no outro slide, e você afirma ela, né, se você assente ela, ou seja, você reconhece ela como verdadeira, né, não importa se você tem mais ou menos convicção, né, se você se sentir inclinado a compreender e afirmar ela, você já tem uma crença nela, com um grau maior ou menor de convicção. Né? Então você tem uma visão naturalística, né? A gente pode dizer, uma visão de mundo naturalística. Agora, se a sua visão de mundo te compromete com o teísmo, então a sua visão de mundo é teística. Ou seja, se você viu no meu slide anterior e você compreendeu aquela proposição e você afirmou ela, né? Você assentiu, né? Você, enfim, você se sentiu compelido a afirmar ela, né? Aí, então você tem uma crença nela. E se você tem uma crença nela, você tem, de certo modo, uma visão de mundo teística, né? Ok? Basicamente isso. 3. Teorias. Agora, o que é teoria, cara? O que é teoria, né? Sendo as visões de mundo teorias, a avaliação de visões de mundo serão apenas avaliações de teorias. Ou seja, visões de mundo são nada mais, nada menos do que teorias. Teorias do todo, né?
teorias gerais acerca do mundo, né? Acerca do que a realidade é em seu nível mais fundamental. Então, se você tem uma cosmovisão, né, uma visão de mundo teística, então você acredita que na realidade, em nível mais fundamental, existe pelo menos uma divindade, né? Existe pelo menos um Deus, ou seja, uma entidade ali de alto escalão, né? Que no caso ela tem propriedades causais, né, não naturais, ou se ela tem propriedades ali divinas específicas, né, e ela é fundadora da realidade ou qualquer coisa assim, né, você acredita que ela permeia a realidade ou qualquer coisa assim. Então você, de certo modo, endossa uma teoria, né, filosófica ali teística, ok? Agora, se você se compromete com a proposição naturalista, né, você rejeita que na realidade, nível mais fundamental, existe pelo menos uma divindade desse tipo, né, ou seja, um deus, né, tal como nos caracterizamos aqui, então você tem uma cosmovisão de mundo, né, uma visão de mundo ali naturalística e, portanto, tem uma teoria filosófica geral de mundo naturalística. Né? Basicamente isso. Quando nós comparamos teorias, nós comparamos em termos de suas virtudes, ou seja, quais são essas virtudes? Né? As virtudes teóricas, né, e o Hoppe traz isso da filosofia da ciência e adapta para a filosofia da religião, são basicamente o tipo de coisas que nós esperamos, né, que uma teoria possua e que torne ela mais plausível, né, de certo modo, mais virtuosa, né? Por isso que as virtudes, né? E o que são as virtudes? São características que uma teoria tem que fazem com que nós nos inclinemos a afirmá-la, né? A tomarmos ela como uma teoria mais adequada. Né? E quais são essas virtudes? Né? Bom, tem a virtude da simplicidade, ou seja, uma teoria que ela envolve a postulação de menos coisas, né? De uma quantidade menor de entidades, né? Na realidade, ela é mais simples ontologicamente e quantitativamente, ou seja, da quantidade de coisas. Quando ela postula também, né? A menos tipos diferentes de coisas, então ela ontologicamente mais simples, né? Em termos qualitativos também, ou seja, ela postula menos tipos de coisas diferentes dos quais a gente já tem ciência que existem, né? A gente tem já uma noção de que existem, ok? No caso, existe a virtude teórica também do poder explanatório, né? E também da amplitude explicativa, que é conectada com o poder explanatório, ou seja, a quantidade de coisas que essa teoria consegue explicar, né? A quantidade de dados, né, relevantes ali, né, que nós observamos no mundo, que essa teoria consegue explicar, ok? E também o escopo dela, ou seja, a amplitude explicativa dela naquele âmbito, né? Ou seja, ela consegue explicar aquela coisa, mas será que ela consegue explicar de maneira mais ampla? Ou será que deixa algumas lacunas ali naquela de explicação naquele ponto, etc. Então, quanto mais ela explicar, né, e mais ampla for essa explicação, mais virtuosa essa teoria vai se ilustrar, né, de certo modo. Tem também, no caso, a virtude teórica da adequação aos conhecimentos pré-estabelecidos, né? Ou, enfim, qualidade do ajuste, né? Também, que o Hoppe chama, né? No The Best Arguments Against God, né? The Best Argument Against God. Que é justamente o termo de o quão bem essa teoria se ajusta aos nossos conhecimentos pré-estabelecidos, né? Envolvendo o âmbito dos conhecimentos de outras disciplinas do conhecimento, né? Disciplinas científicas, etc. Né? Essa teoria que se adequa melhor a esses dados, né? A essas outras teorias, essas outras perspectivas, né, oriundas dessas outras ciências, né, ela também é uma virtude, né? Ela é uma virtude, ela consegue se adequar muito bem aos dados, né, de outras teorias, enfim, as outras teorias também, né, que são virtuosas em outros âmbitos também, na medida que ela se enquadra nesse ponto aí, ela é mais virtuosa no quesito da qualidade do ajuste, ou melhor dizendo, do, do ajuste ali aos conhecimentos pré-estabelecidos, né, também, pode ser chamada assim. E tem também a virtude do poder da preditividade frutífera, né? Ou seja, da sua teoria ela permitir, né, nós prevermos dados futuros, né? Ou seja, coisas que vão vir a ocorrer ou qualquer coisa assim, né? Então, a predição também é uma virtude teórica, né? Em teorias filosóficas nem sempre é possível você ter isso, tal como em teorias científicas, mas é uma virtude teórica também, né? De certo modo. Então vamos aqui prosseguir. Uma teoria é melhor do que a outra, apenas no caso de se sair melhor em administrar o trade-off entre minimizar os compromissos e maximizar a explicação. Ou seja, uma teoria ela vai se ilustrar como melhor do que outra, né? Ou seja, mais virtuosa do que outra, na medida em que ela conseguir, né, administrar bem esse trade-off, ou seja, essa troca de virtudes, né? Esse balanceio de virtudes, né? E na medida em que ela maximizar a explicação, né? Ou seja, minimizando ali os compromissos, a quantidade de compromissos ali que você tem, né? Em questão de linguagem, em questão de entidades postuladas, em questão de recurso linguístico complexo, né? Em questão de, enfim, questão de predicados adicionais, né?
ali extraídos, né, das coisas no mundo, né, assumidos ali como extraídos do âmbito das coisas no mundo, esse tipo de coisa, né. Na medida que é uma teoria, ela é mais virtuosa nesses termos, de requisitar bem menos dessas coisas, e conseguir explicar o mesmo tanto de coisas, né, que a outra teoria rival, talvez recorrendo a esses recursos adicionais, né, ela explique, se ela consegue explicar esse mesmo tanto de coisas sem pressupor essas outras coisas, né, sem recorrer a recursos linguísticos complexos, né, analogia, enfim, via analógica, né, enfim, teologia negativa, qualquer coisa assim, né? Na medida que ela precisa se utilizar de menos desses recursos e consegue explicar o mesmo tanto de coisas, essa teoria vai ser virtuosa nesse âmbito da simplicidade ali, né? Ela vai conseguir fazer esse trade-off muito bem ali. E na medida que, no caso, né, ela consegue ter um âmbito de explicação, né, de amplitude explicativa e de poder explanatório muito grande, né, muito amplo, ela também vai se ilustrar virtuosa ali, na medida que ela conseguir fazer o trade-off dessas duas coisas. Pode ser que, no caso, uma teoria, ela seja um pouco mais complexa, né, ela seja um pouco mais complexa em um âmbito, né, ou ela tenha lacunas explicatórias, né, explanatórias em um âmbito, mas, no caso, a outra teoria também tem lacunas explanatórias em um outro âmbito, e com isso as duas se balanceiam, né, nesses âmbitos, né. Na medida em que existe uma igualdade entre essas coisas, a gente tem que buscar outras virtudes adicionais que favoreçam desempate, entendeu? O desempate ali em outros termos, né? Em termos de outras virtudes ali específicas. Então, assim, pode ser que no caso as duas teorias elas compartilhem a mesma virtude teórica no âmbito do poder explanatório, né, e da amplitude explicativa, no âmbito de adequação aos conhecimentos pré-estabelecidos e no âmbito ali de preditividade frutífera. Mas aí no âmbito da simplicidade pode ser que o desempate ocorra, né? E o OP tenta avançar justamente isso, que geralmente no âmbito da simplicidade é que o naturalismo vai se sobressair ao teísmo, né? No âmbito da simplicidade, né, em boa parte dos casos. Então é justamente isso que ele tenta avançar lá no The Best Argument Against God, né? Esse ponto. Mas enfim, quando comparamos visões de mundo, teorias de tudo ou teorias do todo, como eu falei, nós podemos considerar os dados como sendo alegações das quais as visões de mundo concordam. Ou seja, pessoas que têm visões de mundo diferentes, elas podem concordar em certos dados que precisam de explicação. Ok? Então, por exemplo, eu posso concordar que, no caso, a consciência precisa de uma explicação. Né? Eu posso concordar que, no caso, a origem das espécies, né? Eu e o teísta podemos concordar que a origem das espécies também precisa de uma explicação. A gente pode concordar que, no caso, o movimento, né? A mudança precisa de uma explicação. A gente pode concordar que, no caso, a contingência, né? As coisas contingentes do nosso mundo, ou seja, que poderiam ter falhado em existir, elas também precisam de uma explicação. Né? Eu posso concordar com o teísta com isso, né? O naturalista pode concordar com o teísta com isso. Ele pode concordar também na questão do ajuste fino, talvez, na origem do universo, etc. Eles podem, tanto o teísta quanto o naturalista podem concordar que essas coisas demandam uma explicação. Só que no caso, aí é que tá. É aí que a gente tenta fornecer justamente as explicações dentro das nossas cosmovisões, das nossas visões de mundo. E aí, na medida que as duas cosmovisões elas conseguem explicar o mesmo tanto de coisas, é aí que entra o papel das virtudes teóricas para promover o desempate. Então é basicamente isso. O papel das virtudes teóricas é promover o desempate. Então, para que a gente venha recorrer a essa abordagem, o teísta tem que concordar, né? O teísta e o naturalista eles têm que concordar que pelo menos existe um empate, ok? Um empate. Então tem que ter um empate ali, ok? E a partir disso, né? Adotando esse tipo de abordagem, o teísta e o naturalista vão tentar discutir, né? E trazer algum elemento ali que favoreça o desempate durante a discussão. Então é basicamente assim que funciona a abordagem das virtudes teóricas, né? Ao invés de você ficar listando uma porrada de argumentos, enfim, ficar batendo cabeça com a pessoa, não. Vamos fazer o seguinte, ó. Beleza, vamos assumir que as duas cosmovisões são logicamente internamente coerentes, ou seja, tem uma coerência interna lógica, e vamos tentar avaliar as virtudes dessas teorias, né? Em explicar esses dados, essas coisas que nós concordamos que precisam de explicação no nosso mundo, né? E aí a gente tenta favorecer aí, né? A gente tenta verificar como que a gente desempata a escola, como que a gente ilustra, através de qual virtude específica que vai ilustrar esse desempate, né? Sobre qual visão é mais virtuosa do que a outra, etc. Basicamente isso. Agora aqui, o 4, os argumentos, né? Um argumento é nada mais, nada menos que um conjunto de proposições, uma das quais é uma conclusão e o restante dos quais são premissas. Aqui é interessante porque é o seguinte: argumento é só isso, cara. É um conjunto de proposições interconectadas, né? É um conjunto de proposições interconectadas que implicam em uma outra proposição, como uma conclusão, né? É basicamente isso.
É basicamente isso. E isso envolve uma relação lógica entre essas proposições, né, que culminam numa conclusão específica. E essa relação lógica, ela é determinada em virtude de certas regras ali, que a gente chama na filosofia de regras de inferência, ou seja, as regras que conectam uma premissa com a outra, né? Enfim, conectam ali uma proposição com a outra de forma a implicar na conclusão, né? Ali, de certo modo. Então é basicamente isso, né? Isso é um argumento. O argumento é um conjunto de proposições interconectadas que implicam dos quais uma é conclusão e as outras são premissas, né? E aí tem uma relação lógica entre as premissas que culminam na conclusão, né? Basicamente isso. Isso é uma proposição, é um argumento, né? Argumentos são propriamente utilizados para despertar a atenção sobre consequências não percebidas até o presente momento de um conjunto de proposições. Derivações podem ser utilizadas para demonstrar tais consequências das premissas. Então, basicamente, esse é o papel principal dos argumentos, né? Não é refutar o coleguinha propriamente. Não é bem refutar o coleguinha, né? Mas sim ilustrar, de certo modo, pelo menos na visão do OP, ilustrar para o coleguinha as consequências lógicas dos raciocínios dele. E o tipo de coisas dos quais essa pessoa, esse indivíduo que endossa essas crenças, né, que tem essas crenças, aliado com essas proposições, né, que no caso tem consequências que provavelmente ele não percebeu nos raciocínios dele e que ele pode até não gostar muito bem, né? Pode achar que são consequências ali absurdas, né, para ele, né? Não precisa ser exatamente contradições, né? Mas pode ser consequências absurdas ali em termos de ser coisas contra-intuitivas ou coisas que ele não endossa, né? Que ele não compartilha ali em outros âmbitos, né? Que ele não tá reconhecendo, que ele provavelmente não concordaria se ele reconhecesse explicitamente ali como uma consequência das crenças dele, que ele possui agora. Então, basicamente isso, né? Esse é o papel principal dos argumentos. Argumentos possuem um papel importante em construção de teorias, que é justamente isso, revisar, expor consequências não percebidas, né? Consequências lógicas não percebidas, esse tipo de coisa. Coisas nas quais o indivíduo está comprometido que ele não percebe, né? No raciocínio dele e coisa e tal. Basicamente, esse é o papel dos argumentos, na visão do OP, né? Em particular, se é um conjunto de proposições é ilustrada como possuindo consequências absurdas, principalmente contraditórias, né? Então é demonstrado que aquele conjunto de proposições não fará parte de uma teoria aceitável, né? Aqui também a gente toma como base também a lógica clássica, né? Pode ser que no caso a lógica aí mais adequada talvez não seja clássica, mas ainda assim a gente pode utilizar essa noção de absurdo também como algo estendido, né? Como algo mais estendido, mais amplo também, qualquer coisa, né? Talvez para abarcar outros tipos de lógica utilizadas, né, para raciocinar e avaliar os argumentos. Mas enfim, a lógica principal, né, baseada ali na construção dos raciocínios, geralmente na filosofia acadêmica, é a lógica clássica. Mas enfim, vamos lá. Aqui interessante também o meme, né? Que eu esqueci de passar, ó. Eu estou certa. Eu venci. Aí o outro carinha, né, virando de costa. Parabéns. Parabéns. Você virou de costa e foi embora. É porque geralmente tem pessoas, né? E aqui é uma sátira com o pessoal que acha que argumento é matador, né? É justamente para destruir a cosmovisão do indivíduo, né? Do outro indivíduo que está discutindo. Quando não é bem assim que os argumentos são vistos por filósofos acadêmicos sérios, né? Mas enfim, vamos voltar lá. 5. Prioridade. Vamos lá. A verdade das proposições e, portanto, das teorias é prioritária em relação à solidez dos argumentos. Ou seja, a verdade das proposições, ou seja, daquelas proposições que eu ilustrei, né, do naturalismo e do teísmo, é algo prioritário em relação à questão da solidez de argumentos, de raciocínios ali e tudo mais, tá? É basicamente isso, né? Existe uma prioridade ali, de um sobre o outro. Enquanto argumentos possuem um papel apropriado na construção de teorias, eles não possuem um papel apropriado na avaliação de teorias competidoras. Ou seja, quando a gente está avaliando teorias que estão competindo entre si, não é muito útil você pensar na questão dos argumentos, ok? Na questão dos argumentos. Os argumentos eles são úteis no momento da gente construir a teoria, da gente articular melhor, né? Tornar ela mais logicamente, internamente coerente, consistente, né? De nós irmos construindo essa teoria e tudo mais, né? De forma a ela ficar inteiramente, logicamente, internamente coerente, né? E consistente, para que aí sim a gente possa levar ela para o âmbito da discussão e da comparação entre outras teorias. Entendeu? Então, se no caso, uma teoria, ela nem sai do papel, né? Ela nem consegue ser coerente logicamente internamente, então não faz nem sentido trazer ela para o âmbito de comparação de visões de mundo. E assim, as visões de mundo naturalista, né, e teísta, elas têm perspectivas ali bem filosoficamente sofisticadas, né? Bem trabalhadas ali de forma a garantir uma coerência lógica interna, né? Então é basicamente isso. Existe essa coerência lógica interna, de certo modo, entre essas
visões, né, de mundo. E aí é por isso que é interessante a gente trazer essa questão da abordagem das virtudes teóricas, né, comparadas. Justamente por isso, porque tem uma certa coerência lógica interna nas duas cosmovisões, beleza? Nas duas visões de mundo. Ó, podemos disputar sobre quais argumentos são sólidos, mas, como notado previamente, assumindo determinações competentes de relação e de consequência, nossas visões sobre quais argumentos são sólidos são totalmente determinadas sobre nossa visão acerca da qual a teoria, de qual teoria é verdadeira. Então é basicamente isso, né? A, a nossa visão de mundo acerca de quais argumentos, né, eles são sólidos, né? Ela vai ser guiada, de certo modo, pela visão que a gente, pela teoria que a gente endossa. Né? De certo modo, a gente endossa uma certa teoria e a gente vai tender a interpretar, né, os outros argumentos justamente como corroborando essa teoria, né? Ali, né, das pessoas das duas cosmovisões conflitantes, né? Então, é basicamente isso, né? Basicamente isso. E aqui tem o memezinho, né? O memezinho do coração, né? Tem o coração e o cérebro. Aí o coração chega pro cérebro, né? E fala: vamos viajar em um grande cruzeiro caro. Aí o cérebro diz o seguinte: você tá de brincadeira, né? Como arranjaríamos tempo e dinheiro para isto? Aí o coração diz o seguinte, né? Você é o cérebro. Faça coisas de cérebro. Aí o cérebro diz o seguinte: você quer dizer pensar? Aí o coração diz o seguinte, né? Não jogue suas palavras bonitas em mim. Só faça. Aí o cérebro diz o seguinte: eu estou muito ocupado. Ficar pensando em maneiras de saciar suas fantasias loucas nem sempre é minha prioridade. Aí o coração diz, né? Minhas prioridades são as prioridades de todo mundo. Aí o cérebro, por que você não continua bombeando sangue, hein? É basicamente, né? O coração diz que a prioridade dele é a prioridade de todo mundo, né? É mesmo fazendo uma sátira aqui com as pessoas que acham que a prioridade delas, né? É a prioridade de todo mundo, né? Ali no âmbito teórico, né? Então é basicamente isso, né? Que o Wop ele ilustra. Aí aqui, ó, 6. Estado da arte, situação da discussão. Ó, a situação da discussão é basicamente o seguinte, na academia, né? No âmbito filosófico acadêmico ali, no âmbito da filosofia da religião. Não há argumentos existentes bem-sucedidos sobre a existência de Deus. Nem a favor, nem contra. Né? Qualquer argumento, olha só, qualquer argumento que seja contra ou a favor da existência de Deus, na qual a conclusão é suportada pelas premissas, terá pelo menos uma premissa que será rejeitada por filósofos que possuem a cosmovisão, né, ou visão de mundo, na qual o argumento é direcionado. E eles apresentarão boas razões para isto. Né? Ou seja, boas razões para rejeitar uma dessas premissas, né? Suportando essa conclusão, né? Específica, contrária à visão de mundo deles. Eles vão apresentar boas razões para isso, para contestar essas premissas, né? Para rejeitar essas premissas. Então é basicamente isso, né? Então, todos os argumentos que você imaginar aí sobre a existência ou não de Deus, vai ter uma premissa, pelo menos, que um teísta, um ateu, né? Um naturalista ali, um sobrenaturalista, ele vai poder chegar e rejeitar, né? Rejeitar. Tipo, para você, né, que tem fortes intuições, talvez, acerca da veracidade de uma das premissas, né, dessa premissa, talvez seja um argumento incontestável, um argumento, nossa, que agora mostrou que o teísmo é totalmente irrefutado, né? O teísmo agora foi detonado, cara. Detonado por esse argumento ultra mega flórida aqui. Mas, quando você for ver, vai ter pessoas bem mais razoáveis, né, ali no outro âmbito, que vão avaliar seu argumento e vão ilustrar boas razões, né, razões minimamente plausíveis para rejeitar essa premissa do seu raciocínio. Né, por mais que ela pareça extremamente intuitiva para você. Né. Então é basicamente isso. Esse é o estado da arte, né, a situação da discussão na academia envolvendo a questão da existência ou não de Deus. E deuses, né. E aqui tem um meme, né, uma meme da vaca, ó. O cara empurrando a vaca, ele, mais alto! Aí tem um outro meme, né, a vaca ali, né, sendo empurrada com mais força pelo cara. Aí ela, mais alto, quero ir mais alto. Aí o cara vai lá e empurra ela mais uma vez, mais alto. Aí ele vai e pega um disco voador, né? E aí abduz ela. É basicamente isso, né? A discussão é meio que ilustrando a situação da discussão, né? Vai se elevando, 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 elevando. E nunca chega no alto, né? Nunca chega naquele alto, né? Naquele pico, de fato. Aí, 7. Observações adicionais aqui, ó. Vamos fazer umas observações adicionais aqui interessantes, né? Ilustrar algumas observações, ó. Se adotarmos esta maneira de pensar sobre comparação entre visões de mundo, então nós não precisaremos
nos preocupar com petições de princípio, argumentos circulares e as chamadas falácias informais. Aqui tá nós precisaremos, mas nós não precisaremos, tá, pessoal? Coloquei aqui. Enfim. Então, se a gente adota esse tipo de visão, né, de comparação entre as virtudes teóricas que várias visões filosóficas de mundo têm, né, ali, a gente não precisa ficar mais preocupado com essa questão. Ah, o indivíduo cometeu petição de princípio. Ah, o indivíduo está raciocinando de maneira circular. Ah, o indivíduo está cometendo falácia X, Y, Z. A gente não precisa se preocupar com isso, né? A gente consegue ilustrar um ambiente de discussão mais virtuoso, mais frutífero, e a gente tenta, né, a gente consegue ilustrar ali uma maneira de se levar essa investigação de uma forma bem mais produtiva, né? Ao invés de hostilizadora, né? De ficar se hostilizando, de ficar jogando ficar imputando ônus da prova no outro, qualquer coisa assim, né? Ficar. Enfim, hostilizando outro indivíduo, né? Esse é, tipo de abordagem ela é um pouco mais interessante porque ela promove essa. Enfim, essas conversas frutíferas, né? Em prol de se decidir qual das teorias é mais virtuosa ou não, né? E aí tem o seguinte, né? Ó, quando comparamos virtudes teóricas, nenhuma dessas questões são levantadas. Então, quando a gente está comparando a questão das virtudes teóricas que cada teoria possui, a gente não, essas questões de raciocínio circular, petição de princípio, falácia informal, isso nem é levantado. A gente nem precisa se preocupar com isso. Se adotarmos essa maneira de pensar sobre comparação entre visões de mundo, então nem precisaremos nos preocupar também com o ônus da prova. Quando comparamos as virtudes teóricas, não há distribuição prioritária de ônus da prova para ninguém. Ou seja, a gente não precisa ficar preocupado com a questão, quem é que tem o ônus da prova nessa discussão, né? Não. Quando a gente está comparando virtudes teóricas, dane-se quem tem o ônus da prova, né? Dane-se. A questão do ônus da prova, dane-se. O que a gente quer saber é qual teoria é mais virtuosa, quais virtudes teóricas que uma teoria possui, né? Se ela é mais virtuosa do que a outra, né? Então é basicamente isso, né? Essa é a abordagem do OP. Então a gente não precisa ficar preocupado com a distribuição prioritária, ou seja, a prioridade da distribuição ali do ônus da prova. O ônus da prova começa com você, né? O ônus da prova começa comigo, ou com você, etc. A gente não precisa ficar se preocupando com isso, né? E aqui tem a chargezinha, né? Aí tem um carinha aqui, né? O ônus da prova está em você. Você disse que há um Deus que criou o mundo? Então prove, né? Você disse que há um Deus que criou o mundo? Então prove, né? Prove. Ela fala pro ateísta aqui, né? Aí o ateísta diz o seguinte, ó. Eu tenho que discordar de você sobre o ônus da prova estar nos crentes. E aí fica essa discussão infindável. Você tem ônus da prova, eu tenho ônus da prova. Isso daí é besteira, né? Quando a gente adota esse tipo de abordagem das virtudes teóricas, isso vira besteira. Ok? E aqui estamos chegando ao fim, beleza, galera? Aqui são algumas referências que eu indico, tá? Para vocês se aprofundarem mais acerca do assunto, ok? Referências bibliográficas acadêmicas, no caso, para maior aprofundamento. Eu recomendo esse artigo aqui primeiro, né? Do David Popenoe, né? Que é um filósofo aí, naturalista e fisicalista, né? De certo modo, bem proeminente. Onde ele fala sobre os tipos de naturalismo, né? Naturalismo da filosofia da mente, da filosofia moral e etc, né? E esse texto ele tá, né? Ele é da Stanford Encyclopedia of Philosophy, tá? Da CEP, né? Da CEP aí, para quem conhece a Enciclopédia Filosófica de Stanford, né? Acadêmica. Então lá tem mais referências, inclusive, no final do texto, né? Mais referências bibliográficas, para vocês se aprofundarem mais, caso vocês tenham interesse em se aprofundar mais, claro. Aí tem esse artigo aqui do Graham Hoppe, né? De 2020, chamado Naturalism, né? Que saiu aí na Think, onde ele ilustra uma caracterização mínima de naturalismo, né? Ainda isenta de algumas desses dois critérios adicionais, né? Aqueles dois critérios lá de nada ser divino, né? Enfim, da mentalidade de ser posterior ao local, foi algo que nesse artigo aqui não ficou tão presente, né? Não ficou tão presente ali nesse artigo específico dele, mas é interessante, né? Vocês entenderem essa perspectiva, né? Essa articulação dele do naturalismo, a caracterização mínima do naturalismo aqui. Tem esse outro texto aqui, né? Que é justamente um capítulo, né? O capítulo 4 do livro The Oxford Handbook of Atheism, né? Do Stefan Bullivan e Michael Ruse, ok? Editado aí pelos dois, né? Que é onde o Graham Hoppe, ele ilustra vários raciocínios ali contra, a favor do ateísmo, né? Aliás, favoráveis ao ateísmo, né? De várias perspectivas diferentes. Ele ilustra que, no caso, existe uma abordagem melhor, que é a abordagem justamente meio que indireta ali, em favor do ateísmo, né? E aí ele ilustra esse ponto das virtudes teóricas ali, de certo modo, de maneira um pouco mais enxuta, né? Um pouco mais reduzida. E esse texto ele tá traduzido no site da Pensar Naturalista, galera. Então, se vocês tiverem interesse, tá lá. Só vocês pesquisarem lá, argumentos para o ateísmo, ok? Graham Hoppe. Vocês vão encontrar lá no site da Pensar Naturalista, tá?
E aí foi traduzido pelo Alisson Souza, né, lá na Pensar, na época que o Alisson ainda estava no grupo, né, que ele, enfim, não tinha saído da Pensar. E aí tem, no caso, esse outro aqui também, que é do Graham, né, de 2013, que é um artigo dele que é extraído, né, do Why is the Something Rather Than Nothing, né, da Routledge, do Tyron Gottschmidt, né, ditado pelo Tyron Gottschmidt, que é o seguinte, Ultimate Naturalistic Causal Explanations, né, explicações naturalísticas causais finais, né. E esse artigo também está traduzido, tá, da Pensar Naturalista, ok? Ele tá ali, ele foi traduzido pelo Alisson Souza, e nesse artigo OP, ele aborda também a questão das virtudes teóricas comparadas, e também ele ilustra de forma mais clara a teoria causal modal metafísica que ele endossa, ok? Então eu recomendo vocês darem uma olhada lá no site da Pensar Naturalista. Beleza? E aí tem esse outro aqui, né? Esse outro aqui, esse vocês têm que ler, né? Quem souber inglês, por favor, leia, ok? Leia. Que é o livro de 2013 dele, né? O The Best Argument Against God, né? O melhor argumento contra Deus, da Progressive Macmillan, né? Na editora, né? Fazer pela editora Macmillan, que é do Graham Hoppe, né? Também é do Graham Hoppe, onde ele ilustra de forma bem mais ampla, né? Aqui é o livro inteiramente dedicado à abordagem das virtudes teóricas comparadas, beleza? Então é essencial que vocês leiam esse livro, beleza? E aí tem esse outro aqui, né, que é o Naturalism and Religion, né, da Contemporary Philosophical Investigation, da Routledge, né, da editora Routledge, do Graham Hoppe também, né, onde é um livro de 2018, onde ele argumenta, né, inclusive contra noções de religião naturalística, né, tanto a do Auguste Comte, né, ali a religião positivista, né, do Auguste Comte, como religiões humanistas, né. Ele argumenta contra essa noção de religiões naturalísticas, né. Bem interessante, recomendo para vocês. E esse outro livro aqui, que é mais recente, né, do Graham Hoppe com o Kenneth L. Peirce, né, o Kenny Peirce, que é um filósofo teísta, onde eles discutem sobre a existência de Deus, né. Esse livro faz parte de uma série de livros acadêmicos e filosóficos, né, que envolve várias discussões filosóficas acerca de assuntos filosóficos muito profundos, né, que é a série Little Debates About Big Questions, né, pequenos debates sobre grandes questões, ok? Tem outros livros da série bem interessantes também, né, que eu tô lendo, tem um livro que eu tô terminando de ler, que é sobre livre-arbítrio também, do Robert Kane e da Carolina Sartório. E tem um outro que eu li do Michael Hilmer versus o Daniel Lehman, né, sobre autoridade política, né, ser ilusão, né. Eu recomendo esse livro. Eu não li ele todo ainda, ok? Esse livro eu não li ele ainda todo. Nem o da Oxford Handbook eu li todo, tá? É muitas páginas, ok? O do OP aqui, do Peirce, eu deixei ele por último pra eu ler. Eu li primeiro do Hilmer com o Lehman, depois o do Robert Kane com a Caroline, e depois eu comecei ali também um pouquinho desse do OP com o Peirce, mas eu gostei bastante pelo pouco que eu li. Eu recomendo vocês darem uma olhada nele também, ok? E é nesse livro que ele ilustra esse tipo de caracterização do naturalismo de forma mais clara, né? E é claro, o último artigo aqui, né, que é o artigo do Joseph C. Schmid, que é o filósofo agnóstico, né, ou Joe Schmid, né, como ele é conhecido no YouTube, que ele é do canal Majesty of Reason, né, e ele é um rapaz jovem, acadêmico, né, que ele tá produzindo uma série de artigos, né, ali no âmbito da filosofia da religião ali intensamente, cara, e criticando criticando o teísmo clássico vigorosamente junto com o teísta neoclássico Ryan Mullins, né? Enfim, o teísmo clássico ali tomístico e etc, né? Então eu recomendo vocês darem uma olhada nesse artigo. E adivinha quem traduziu esse artigo na Pensar Naturalista, né? Esse artigo ele está traduzido lá, na Pensar Naturalista. Adivinha por quem? Por mim. David Ribeiro, né? Vocês podem ver aqui. Recomendo vocês darem uma olhada lá, é só vocês pesquisarem aqui, ó. Tá? Deixei até com o nome em português mesmo. Você joga esse nomezinho lá, vocês acham esse artigo lá traduzido, beleza? Que eu traduzi com muito cuidado, com muito carinho ali para vocês terem mais conteúdo para se aprofundarem no raciocínio de vocês, né? Filosoficamente aí. E aqui eu indico algumas referências não acadêmicas para introdução, para quem souber inglês principalmente, ok? Essas primeiras aqui. Eu recomendo esse vídeo primeiro aqui, que é justamente da onde eu peguei, né, todas essas imagens, toda essa apresentação aqui, ela é, de certo modo, inteiramente baseada nessa apresentação do Graham Hoppe, né? É uma apresentação que ele fez no canal da Filosofia Unicinos, né? Que é da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né? Do Rio dos Sinos, né? E eu recomendo vocês darem uma olhada. Ele explica, né, de forma bem mais profunda ali alguns pontos específicos, né? Que eu tentei simplificar algumas coisinhas. E ele também responde alguns questionamentos de algumas pessoas lá no meio da apresentação dele, né,
no canal da Unicinos, né? Então eu recomendo vocês assistirem, muito bom mesmo esse vídeo, tá? Tanto é que eu achei relevante trazer uma adaptação dele, né? Trazer ele pra cá pro canal, né? De forma traduzida, assim, mais acessível para vocês. Por isso que eu fiz essa aula aqui. Tem o segundo vídeo, que é What is Naturalism, né? Do canal do YouTube do Emerson Green, que é um ativista teísta, né? Predominante aí. Bem vigorante aí, né? No YouTube. E ele tem esse vídeo aqui falando sobre a questão das caracterizações de naturalismo na academia, né? Qual seria a caracterização mais adequada. Eu recomendo vocês assistirem, é uma boa introdução também. O vídeo Do We Need God to Explain Reality, né? Nós precisamos de Deus para explicar a realidade, com o Dr. Graham Hoppe, que é no canal do YouTube Crusade Against Ignorance, do jovem, né? O jovem estudante de filosofia da religião, filosofia política, filosofia moral, que é o Mika Edvinson, né? E ele tem essa live com o Graham Hoppe, onde o Hoppe ilustra de forma mais clara nessa abordagem das virtudes teóricas comparadas em favor do naturalismo e do ateísmo, tá? Então eu recomendo aí. Tem esse vídeo também, né, da From Necessary Being to God, que é justamente do ser necessário a Deus, né? É uma discussão do Graham Hoppe com o Robert C. Coons. Robert C. Coons, ele é um filósofo teísta clássico católico tomista, né? Cristão católico tomista. E essa discussão ela tá no canal do Magister of Reason, que é o canal do Joseph C. Schmid, né? O Joe Schmid, o filósofo agnóstico, o jovem filósofo agnóstico que eu mencionei, né? Então eu recomendo vocês assistirem essa discussão, bem bacana mesmo. Ele ilustra também esse tipo de abordagem, e ele aborda a questão da contingência, né? Da contingência e necessidade ali também. Meio que uma discussão acerca do argumento da contingência, né? Se o ser necessário ele tem que ser identificado com Deus ou não. Né? Aí eu recomendo esse vídeo aqui também, que é o do Why is Atheism a Better Explanation than Theism? Do canal do YouTube Myth Vision, ok? Myth Vision Podcast, que é um canal focado em crítica textual, criticismo bíblico, etc. Mas ele teve essa live específica que foi junto com o Stephen Woodford. Stephen Woodford é um outro ativista teísta, né? Naturalista, que ele tem um canal no YouTube voltado para a filosofia da religião em um viés ateísta naturalista, né? E contra-apologético. E ele foi junto nessa entrevista aqui, né? Nessa live aqui, entrevistar o Graham Hoppe, né? O Graham Hoppe, ele foi no canal do Myth Vision, né? Do Derek, né? O rapaz, o Derek, que também é um ativista ateísta, né? Mas por outros âmbitos que não filosóficos, né? Mas o âmbito, assim, na linha do Antônio Miranda, sabe, e tal. É bem interessante. E eles fizeram essa live enorme, assim, live bem legal mesmo, né? Abordando várias questões, né? A questão dos milagres, né? O argumento dos milagres, enfim, o argumento do ajuste fino, do design biológico, etc. Eles abordaram uma série de coisas ali interessantes, né? O argumento cosmológico Kalan, etc. Então eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, quem souber inglês, tá? Tem muita coisa ali bem interessante. E é claro, esse último aqui eu deixei para vocês. Esse canal aqui eu acho que vocês conhecem, né? David Ribeiro. Mas é uma live repostada no meu canal, né? De um debate que eu tive com o Vinícius Walter, né? Vinícius Walter do canal Os Charás, né? Um dos rapazes ali, né? Um dos membros ali do canal Os Charás. Onde a gente discutiu sobre um argumento da contingência tomístico, que não foi bem do Tomás de Aquino, né? Foi uma articulação desse argumento do mais próximo, né? Mais alinhada com Mário Ferreira dos Santos, né? Que é um outro intelectual teísta brasileiro, né? Que já foi divulgado, inclusive, pelo Olavo de Carvalho, né? Algumas vezes, né? E é um intelectual cristão, anarquista, né? E ele é um teísta clássico, né? E aí ele defendeu um raciocínio mais ou menos nessa linha, né? Numa linha mais do argumento da contingência ao estilo tomístico e tal, né? Então a gente discutiu sobre esse tipo de argumento lá. E eu ilustrei a abordagem das virtudes teóricas comparadas justamente lá, ok? Então, para quem tiver interesse de um conteúdo em português, tem essa minha live de debate com o Vinícius Walter. Tá repostada no meu canal e também tá postada no canal do Charás, tá? Então se inscreva lá no canal dos caras, né? Eles têm um conteúdo de filosofia ali bem interessante, embora com viés mais teístico, né? Sobrenaturalístico e tal. Tem uns conteúdos interessantes de filosofia lá. Dê uma olhadinha também no canal deles. Beleza? E é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, ok? Se vocês curtiram. Curtam, curtam também, né? Curtam. E compartilhem o vídeo aí, né? Enfim, caso tenham gostado do conteúdo como um todo, considerem se tornar membros do canal para auxiliar financeiramente aí, para que a gente possa prosseguir aí com o âmbito do ativismo, né? Prosseguir aí com o âmbito da filosofia, né? Promoção da filosofia, do ativismo ateísta mais bem embasado filosoficamente, etc, né? Corroborem aí conosco, ok? E considerem se tornar membros aí e tudo mais, ok? E fazer doações também aqui para dar um apoio aqui pro canal, beleza?
porque isso aqui dá um trampo do caramba, cara. Então agradeço vocês aí. E fiquem na paz e um feliz ano novo. Beleza, pessoal? Feliz ano novo aí pra vocês. E tamo junto.